Seja muito bem-vindos à nossa aula de hoje, através do lipedema bloqueado, porque nós vamos bloquear a ação inflamatória que está acontecendo no seu corpo. Eu vou explicar como o lipedema ele é uma doença inflamatória sistêmica e atinge todos os nossos órgãos, e por isso que começa uma retroalimentação. E se a gente não desinflamar de dentro para fora, a gente não consegue ver esses resultados visíveis na sua perna, no seu braço, onde tem as áreas que mais você tem lipedema. Antes de qualquer coisa, essa aula vai ser justamente para a gente explicar o que é a desregulação hormonal, sobrecarrega todos esses órgãos, porque o excesso de estrógeno, que é isso que tem no lipedema, uma predominância estrogênica, vai sobrecarregar o nosso fígado, que o nosso fígado joga esse excesso de estrógeno lá para a bile, que daí acontece uma desregulação da cascata do colesterol. Esse excesso de bile começa a jogar isso para o intestino retroalimenta esse excesso de estrógeno porque ele não dá conta, porque desregula toda a parte hormonal e gera mais inflamação. A sobrecarga ele joga para a tireoide. A tireoide, como é o nosso órgão também mãe, está interligada nessa cascata, começa a jogar para outros órgãos e começa a jogar para depósito de gordura corporal e começa a desregular os hormônios. Por isso que além do lipedema, nós aumentamos gordura na região abdominal, nos braços, no culote, em todas as outras áreas. Então, antes de eu te explicar isso aqui nessa área, nessa aula, na verdade, por que realmente há essa desregulação hormonal, que lipedema não é só tratado com dieta e não vai tratar com forma convencional, eu quero te explicar também um aspecto de mentalidade sobre isso. Algo que ninguém fala, porque só é abordado toda uma alimentação desinflamatória, mas não é tirar glúten, tirar leite, não é sobre restrição, não é sobre tudo isso. É realmente uma desinflamação dessa cascata. É controlar, é bloquear o que está agindo, quais genes estão agindo e qual hormônio que está desregulado para a gente encontrar uma harmonia, um equilíbrio. Então, antes de a gente começar essa aula para te explicar tudo isso, eu quero te perguntar, no aspecto mais psicológico, emocional. Você ter lipedema e agora perceber que às vezes é uma desproporção de gordura que acontece na região do corpo, com às vezes você é mais magrinho em cima e pode ter aquelas pernas mais inteiras, que pode ter junto com edema, que é linfedema, que é aquele inchaço, aquela retenção. Eu quero realmente saber de você. Quantas vezes que você já deixou de vestir um shorts pela vergonha das suas pernas? Quantas vezes você já se mutilou, já se culpou? Eu sei bem como é isso, eu vou te explicar. Quantas vezes você já deixou de vestir aquela roupa, aquele vestido, ou frequentar uma praia, uma piscina por vergonha, por achar que tudo aquilo ali é um aspecto de celulite, de gordura, ou deixou de ir happy hour com amigas? Quantas vezes que você não se sentiu bem com o seu corpo? Quantas vezes você negou de comer fora? Porque muitas vezes eu já fiz isso, de negar convites e pensar o seguinte: se eu vou lá e tomo um vinho com as minhas amigas ou como alguma coisa fora, no outro dia eu estava toda inflamada, com aquele lipedema todo pior, e eu jurava que era só a minha culpa, que era o excesso de celulite, eu não poderia fazer o que as outras pessoas faziam. Então eu quero te perguntar, eu quero realmente te trazer esse apoio emocional e entender de você quantas vezes que você não foi e evitou, também por medo de engordar, porque o seu lipedema pode estar associado a uma obesidade também crônica. E no outro dia, você acordava com a perna mais inchada e mais inflamada ainda. Você restringia, segurava, e quando ia lá e comia alguma coisa, parecia que tinha detonado totalmente o metabolismo, principalmente quando chuta o balde, que é muito comum num processo de lipedema, porque existe essa frustração emocional do fato de você fazer muito esforço e não ver resultado. E eu sei exatamente o que isso significa. Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Eu não estou aqui só apenas como uma autoridade, como uma nutricionista que entende de regulação hormonal, que entende de genética, entende de exames, entende de toda a parte científica por trás do lipedema, mas também sou o cliente, eu também sou o paciente. Então já saí de uma obesidade, já saí de uma compulsão alimentar e também hoje com o diagnóstico de lipedema, eu consegui descobrir o que realmente dá certo. Porém a minha história nunca foi assim. Eu sempre me culpava demais por fazer grandes esforços e achava que dependia mais das minhas ações. Eu sempre me culpei, me apunhalei demais porque eu achava que eu precisava fazer mais dieta, mais exercício, que toda essa retenção era apenas culpa minha. E eu me esforçava muito, só que tinha um momento que eu via que eu não tinha resultados igual a outras pessoas. E aí eu me sabotava, aí eu vivia em eternos efeitos sanfonas, e aí eu inflamava, aí eu começava
a negar os convites, né, das pessoas de todos os lugares, eu me sentia mais frustrada ainda, porque daí no fim eu não aguentava toda a restrição e gerava compulsão alimentar, até que eu resolvi entender e verdadeiramente falar assim, além de eu ser a profissional que vou trabalhar isso, eu vou ser a paciente que vou aplicar isso. E eu mergulhei fundo, fundo na raiz emocional do lipedema, fundo, muito além de uma dieta tradicional, muito além de só um processo de inflamação. Eu mergulhei fundo para saber da onde vem, o que impacta isso desde a sua infância. O lipedema ele pode ser desenvolvido em três áreas da vida: na puberdade, que aconteceu o meu aqui, ou na gravidez, ou na menopausa, e todos eles são desregulações hormonais pelo excesso de estrogênio. Só que tudo tem fundo emocional. Na puberdade, muitas vezes, se você não teve o pai presente, o teu sistema familiar não foi tão estruturado, você tem crenças, medos, o seu corpo pode estar usando peso para se proteger, o lipedema para te responder alguma coisa. O que começou a acontecer? Começa a aumentar o nível de inflamação, porque você vive tensa, você não tem uma regulação hormonal de uma maneira adequada, você tem que ser muito mais energia masculina do que feminina, você traz feridas emocionais da infância, tudo isso reverbera que existe uma cascata que acontece no seu corpo por autorrejeição, por crenças não tratadas, que dispara esse nível de gatilho emocional. Juntando com uma alimentação inflamatória que você tem, não fazendo fases, que é isso que eu aplico, eu vou explicar para você numa metodologia que realmente desinflama desde fígado, intestino e tireoide, você não consegue regular os hormônios. Então eu mergulhei fundo nisso, fundo, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto nutricional, para te trazer esse ensino que eu vou te dar aqui hoje de como essa doença ela está afetando todos os seus órgãos. Então eu não tenho mais vergonha de usar shorts, não tenho mais vergonha de usar barriga de fora, porque realmente agora eu sou a minha própria transformação. Então, além de eu fazer isso na minha vida, eu comecei a trazer para ajudar centenas de mulheres do qual eu trabalho e atuo diretamente. O que eu quero dizer para você? Que o lipedema, ele não é uma sentença. Ele tem como ser bloqueado e ele é um sinal que o seu corpo pede ajuda. Só que não adianta tratar como se fosse uma celulite, não adianta. E eu sei exatamente como eu vou te guiar nessa jornada, tanto nos aspectos psicológicos, emocionais e mentais, quanto nos aspectos nutricionais, por fases que eu vou te explicar como que a gente vai fazer. Então vamos lá, eu sou a prova viva disso, né? E eu e centenas de mulheres que você pode ver aqui com grandes resultados realmente para você perceber como muitas dessas nem eram tão obesidade, eram inflamação. Principalmente a Cíntia aqui, essa de rosinha, que tinha o abdômen estufado, distendido, era uma inflamação intestinal, tinha um início de lipedema, muitas dessas desenvolveram lipedemas após a gestação. Então, não sou só eu que estou comprovando aqui esse resultado de algo que eu vou te dar aqui nessa aula hoje, mas centenas de clientes que já ouviram e já testaram esse método, né? Já passaram por eles. E além disso, também as minhas turmas, as minhas imersões, tudo isso sobre mulheres que estão vivendo a mesma ambiência, isso que é importante, porque com certeza o seu ambiente prejudica o seu lipedema, por isso que você não consegue mudar os seus hábitos, por isso que você não consegue dar sequência, acreditar em você, você acredita que a genética te determina, apenas 3% a gente está acima do peso ou tem o lipedema pela genética, não é a genética. O que eu vou te explicar aqui é a epigenética, são os seus hábitos, são o seu ambiente, são os gatilhos que fazem você se permanecer nesse ciclo de autossabotagem vicioso. E aí, por isso que eu vim trazer aqui toda essa libertação que eu faço nas imersões também, para um dia você também estar participando presencialmente junto comigo. Então, quem sou eu, né? Agora, além de paciente, então sou realmente a sua última nutricionista. E eu fui profundamente, toda dor se transforma num grande propósito. Então, eu realmente me tornei especialista na área de desinflamar lipedema, porque eu sou nutricionista ortomolecular, eu entendo a bioquímica, a molécula, o mapeamento genético, eu sei ver isso através de exames, para que nós viemos a fazer uma regulação hormonal e, de fato, a sua
desinflamação. Eu sou pós-graduanda em nutrição esportiva funcional, que ajuda eu a entender também o funcionamento do corpo, da bioquímica, da mitocôndria, que é onde acontece a oxigenação, que vai precisar ter mais energias para o seu tecido quando você tem lipedema. E ao longo da minha trajetória, então, eu mergulhei profundamente nessa parte terapêutica sistêmica para entender onde vem isso da sua infância, se faltou algo do seu pai, da sua mãe, o que você honra, o que você traz, o que você repete, e também sobre reprogramação mental. Além de você estar com o corpo inflamado, com lipedema, você tem uma programação que faz com que você viva esses mesmos hábitos e que intensifique cada vez mais você viver a níveis de inflamação que vai aumentar cada vez mais o lipedema, porque talvez você começou com 1 e você pode desenvolver ao longo da vida até o 4. Então é por isso que a gente vai trabalhar a reprogramação junto dentro dessa metodologia. Então eu uni a ciência e o autoconhecimento e eu criei a minha empresa, que é a Nutriterapia, que é um método exclusivo que integra, né, a nutrição integrativa, que olha seu corpo, a sua mente, a sua parte espiritual, a sua alma, e também essa parte nutricional, que é realmente como nutrir o seu templo, desenvolvendo em você uma consciência alimentar e emocional. E o meu propósito fim é justamente essa dor que eu carrego, curar e libertar o maior número de mulheres das suas prisões emocionais, para que sinta a vontade de usar um shorts, uma roupa, para que tenha autoconfiança do seu próprio corpo, para que se aceite e se ame da maneira que você é e trate o lipedema com mais leveza e com mais liberdade, que é isso que eu promovi na minha vida, de centenas de mulheres, e também quero fazer na sua. Então, o que ninguém te contou sobre o lipedema, que é uma doença inflamatória sistêmica e por isso ela inflama a tireoide, o fígado e o intestino. Então não adianta dietas comuns, não funciona porque ela não ataca a desinflamação. O tratamento certo vai exigir método alimentar personalizado, fases de desinflamação e regulação hormonal e principalmente mentalidade. Não tem como. Então é um programa que tem que estar junto isso porque é multifatorial, né? A obesidade é uma doença multifatorial, então nós precisamos atuar na causa, na raiz e também em todos os aspectos que estão inflamando. Então a mudança vai muito além de ativar o seu metabolismo, é sobre um novo estilo de vida, porque é o que eu sempre falo para minhas clientes. Nós vamos preparar o seu mindset para receber o seu corpo magro. Não é sobre você emagrecer 10, 20 quilos, ou desinflamar o seu lipedema, ou viver com a barriga chapada, ou ter uma perna definida. É sobre você ter a mentalidade apropriada para receber esse corpo e naturalmente você ser essa pessoa. Então nós vamos ter que deixar crenças, ambientes, certas coisas, e por isso que eu criei uma metodologia que eu vou te apresentar. Então é para viver sem medos, é para aquela coisa assim, para se libertar de tudo que te aprisiona emocionalmente. E aí nós vamos entender por que o lipedema gera tanto esse desequilíbrio hormonal. Então, essa cascata dessa desordem de estrógeno, o excesso em predominância a todos os outros hormônios, começa a aumentar o depósito de gordura corporal, tanto na região abdominal, nos culotes, no braço, e cada região representa um hormônio que está alterado. Por exemplo, na região da barriga e dos braços, é a cortisol e a insulina. Cortisol é o hormônio do estresse, e insulina é um hormônio que eu já vou explicar aqui. Quando nas pernas, na bunda e nas coxas, que é geralmente onde tem mais predominância estrogênica, é ali onde atua mais o lipedema. Nos braços e nas costas é insulina e tireoide. Então, quando você tem o lipedema, você está desequilibrando todas as castas hormonal e começa a aumentar o depósito de gordura corporal em gorduras localizadas. Por isso que dieta comum não vai perder a sua gordura localizada se nós não reorganizar seus hormônios. Então, olha só. O lipedema leva uma resistência à insulina. O que seria isso? A insulina é o hormônio que, quando nós comemos, ela tem que pegar o que a gente come e jogar na célula e formar energia. Não está acontecendo, está formando gordura. E além de não levar energia para a célula, você fica fadigada, cansada e exausta. E aí começa a acontecer esses sinais e sintomas. Você começa a ter facilidade de acumular gordura localizada cada vez mais na barriga, nos braços e no culote, porque é um depósito maior. Você se sente fadigada, uma fome constante, uma incapacidade de perder peso, começa a ter desejo por mais e mais açúcar, tem um cansaço
após as refeições, e aí tudo começa a acontecer o quê? Aumentar a sua obesidade abdominal. Quando aumenta essa obesidade abdominal, começa a aumentar o colesterol, que eu falei ali que sobrecarrega o fígado, que aumenta a sobrecarga na tireoide, que aumenta a gordura abdominal e leva ao desequilíbrio hormonal, que vai aumentando as doenças que tem dessa cascata, que seria endometriose, ovário policístico, miomas, pólipos, tudo que você pode imaginar de parte hormonal começa a acontecer por uma resistência à insulina, porque o lipedema vai promovendo cada vez mais isso, tá? Não só lipedema, quem não tem vai ter essa mesma situação. Então, o que que acontece? Para nós sabermos se seu fígado está inflamado, se você é uma pessoa que acorda cansada, exausta, que realmente durante a noite, mesmo que sente que dorme, não descansa, acorda muitas vezes à noite para fazer xixi, tem despertar noturno, não consegue ter um relaxamento, tem dores de cabeças muito forte, tem TPMs em excesso, porque isso é sintomas de predominância estrogênica, sede excessiva, tem uma má digestão do que come, tem muita alteração de humor, raiva, irritabilidade, impaciência, quer dizer que seu fígado está inflamado. Tá? Isso aqui não é nem dos começos sintomas quando nós vamos tratar dentro de uma metodologia para você entender realmente o que é uma cascata. Mas se você já sente sintomas, o que que acontece? Quer dizer que seu hormônio do estresse está aumentado, por isso que aumenta o depósito de gordura na região abdominal, nos braços, no culote. Porque o cortisol, que é o hormônio que deveria te acordar, olha a cascata que acontece, que deveria te dar energia, deveria te dar, sabe, sensação de alegria, diversão e energia durante a manhã, ele está sendo despertado de tarde para a noite. E isso a gente chama de um cortisol invertido. E esse cortisol invertido vai aumentar o seu cansaço na parte da manhã, vai aumentar a sua energia mais de tarde para a noite, por isso que você não consegue ter uma noite de relaxamento, uma noite de descanso, e isso vai aumentar mais ainda a sua fome e a compulsão alimentar e vontade de comer doce. E aí, como ele se permaneceu acordado, ele vai fazer com que de manhã, no período que era para ele estar sendo liberado, como ele já foi liberado de tarde para noite, ele não é liberado e por isso que você fica como se fosse um zumbi durante o dia. Isso aumenta a tua inflamação, depósito de gordura corporal e desregula todos os outros hormônios em 24 horas, que é uma cascata, ok? Vamos só contribuindo aí. Intestino inflamado. Se você tem intestino preso, constipação, tudo que come sente estofamento, ou tem a sensação de inchaço, excessos de gases, odores fortes, sente azia, né? É aquela coisa de gastrite, às vezes uma fome excessiva, uma fome descontrolada, arrotos frequentes, candidíase, já me diz que o seu intestino também está inflamado, porque o excesso de estrogênio sobrecarrega o fígado, que nós já vimos que desregula todos os hormônios, e agora está sobrecarregando o seu intestino. E aí o que que acontece? Automaticamente, como é que a gente vai ver se a tua tireoide também está inflamada? Você tem queda de cabelo? Tem unhas fracas? Tem retenção de líquido? Tem dificuldade de emagrecimento? Calcanhares rachados? Pele ressecada? Tem inchaço? Outros sinais e sintomas também. Dificuldade de emagrecimento, depressão, tem uma constipação, prisão de ventre, tem a ver também com a tireoide. Menstruação desregular, cansaço excessivo, fadiga, fraqueza, frio nas extremidades, sonolência excessiva, essa pele ressecada, você também tá com a tireoide inflamada. Olha só. E aí, o que que acontece? É essa cascata que eu quero falar para você. Então, vai anotando: fígado inflamado, intestino inflamado, tireoide inflamado. Qual seria a função da tireoide? A tireoide teria que pegar o T4, que é o hormônio inativo, e produzir o T3, que é o hormônio ativo. Para que que serve o T3? O T3, ele serve para metabolizar o carboidrato que você come e não formar gordura, formar energia. É assim, o metabolismo está funcionando super bem, que come bem e é desinflamado. Porém, muitas pessoas usam medicamentos e continuam acima do peso, obesas e inflamadas. Por que que isso acontece? Né? Tô com a tireoide desregulada, por que que mesmo tomando medicamento, eu ainda não desinflamo, eu vivo com o corpo, vivo com cansaço? O que que acontece? É porque existe uma cascata que precisa acontecer.
Para o T4 ser convertido em T3, ele vai precisar de um fígado desinflamado e de um intestino desinflamado, porque ele precisa de uma enzima, e essa enzima, ela é dependente de alguns micronutrientes e de algumas fases inflamatórias, que é isso que eu boto no programa lipedema bloqueado. Na fase 1, a gente ataca o fígado, na fase 2, a gente desinflama o intestino, que automaticamente a gente vai desinflamar a tireoide. Então, precisa de certos nutrientes e, principalmente, regular aquela cascata de hormônios ali de 24 horas. E aí essa enzima produzida, ela vai pegar o T4 desinflamado no fígado e produzir o T3 e você tem um metabolismo acelerado e metaboliza mais. Do contrário, se você está com o intestino inflamado, o fígado inflamado, você tem lipedema, todos os sinais e sintomas que eu estou falando, você converte um T3 reverso. Esse T3 reverso, que a tireoide pega o T4, ela está sobrecarregada, mas ela precisa converter em T3, ela faz o T3 reverso. Se você também toma medicamentos e você ainda continua com esses sinais e sintomas, é um T3 que aumenta mais a inflamação e o depósito de gordura corporal e na região dos braços. Olha só. Aí você tá lá no médico tentando fazer alguma coisa para melhorar, mas os seus sinais e sintomas ainda continuam muito altos porque a sua tireoide está literalmente inflamada. E quando a tireoide de verdade que está inflamada, né? Então veio o fígado, veio o intestino, agora veio a tireoide, naturalmente a gente já percebeu que há uma desregulação hormonal. Então, quando você tem TPMs intensas, quando você tem menstruação com fluxo muito elevado por endometriose, como eu já falei, você tem queda da libido, quer dizer que a testosterona tá baixa, vai dar vontade de comer mais doce, sente cansaço, tem dificuldade de perder peso ou até mesmo aumento da gordura, tem sempre um aumento da gordura abdominal e obesidade, acúmulo excessivo de gordura localizada, celulite em excesso, baixa dificuldade aí de ganhar massa muscular, sinais do lipedema, que você sente muito inchaço, muita dor, especialmente nas pernas. Condições metabólicas como alteração de colesterol, diabetes, pressão, quer dizer que você também está com teus hormônios desregulados. Quando você está com o seu hormônio desregulado, aí a gente volta para a cascata que eu iniciei a aula para te explicar. O excesso de estrógeno vai sobrecarregar o fígado, que joga para a bile, que desregula o colesterol, que joga para o intestino em excesso sobrecarregado, joga para a tireoide começa a aumentar resistência à insulina, aumenta mais a produção de estrógeno e começa a ter uma desregulação e aumento de gordura, aumento do cortisol, começa você não dormir direito, acordar cansada, e aí você fica nesse ciclo a vida toda aqui. E além disso, o que começa a acontecer? Uma baixa produção na sua célula, que é onde deveria produzir aqui a formação de ATP, que é a oxigenação para nos dar energia. Então você come o carboidrato, você está comendo, está viciada nele, entra ali, mas ele não entra na célula porque está tendo essa resistência à insulina. E a lipedema, né, a doença em si, ela diminui a oxigenação da mitocôndria. Por isso que você vai ficando cada vez comendo menos, metabolismo mais desacelerado e vai faltando energia, vai aumentando o cansaço, vai aumentando indisposição, porque é uma cascata. Então, na nossa fase desinflamatória, dentro do processo, né, programa lipedema bloqueado, nós vamos nutrir essa célula para que ela faça biogênese mitocondrial, que é o que? Aumentar essa célula para você ter um metabolismo acelerado e começar a comer mais, comendo o que você gosta e mesmo assim continuar desinflamando, porque aí você vai reprogramar e saber uma bioquímica básica, porque é uma escola que existe dentro dessa metodologia para você ser PhD nessa doença. Você precisa ser PhD em lipedema. Você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo e é isso que eu vou te explicar e vou te ajudar num passo a passo super simples. E aí, além disso, existe o quê? Uma cascata da saúde mental. Então, quando você tem todas essas inflamações, começa a aumentar o quê? A ansiedade, um estresse excessivo, uma irritabilidade, acontece oscilação de humor, raiva, acorda de um jeito, dorme de outro, acontece compulsão alimentar, memória fraca, esquecimento, vícios extremamente em doce, queda do libido, uso descontrolado de medicamentos, porque daí começa a tratar uma coisa para tratar outra, e a tua saúde mental começa a ser cada vez mais debilitada. E aí você vai no médico, ele acha que você está com uma depressão, ele acha que você precisa de um remédio, algum psiquiatra, é ansiolítico, e na verdade você está inflamada, com ferritina baixa, com hormônios alterados, com exames desproporcionais alterados, e por isso que nós precisamos fazer essa desinflamação por completo. Então, o que eu quero te apresentar aqui?
Quero te apresentar um programa que é o Lipedema Bloqueado, que nós vamos bloquear toda a ação por 4 meses que você vai estar full time junto comigo em consultas online, presenciais em Tubarão, ou a cada 15 dias, né, de forma online ou presencial, que nós vamos ter uma metodologia de um passo a passo. Tudo isso vai ser feito numa plataforma. Essa plataforma tem uma metodologia que eu já vou abrir aqui para você perceber como é que ela funciona. Tem tudo uma fase ali, como eu falei para você ser PhD nessa doença. Então, olha só, temos a fase um que ataca o intestino ali, a parte também do fígado, a fase 2 que é a desinflamação do intestino, a fase 3 nós temos treinos metabólicos e nós temos também toda a parte de mentalidade que nós vamos ser acompanhada aqui, que eu vou te dar todas as ferramentas, e a cada 15 dias uma sessão a gente vai trabalhar a parte nutricional, outra sessão nós vamos trabalhar a parte de mentalidade, porque é tudo realmente junto, tá? Então nós temos aqui ó, o programa Lipedema Bloqueado, tá tudo aqui dentro da plataforma, e aí você vai ter acesso a tudo isso. Além disso, o que que você de verdade vai ter aqui, né? Como é que funciona essas fases para você perceber aqui? Deixa eu explicar que, na verdade, nós temos 3 fases. A fase detox, movida a questões de rotinas para desinflamar, tudo aquilo para a gente regular o teu ciclo circadiano desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, para regular o cortisol, para regular a melatonina, todos os hormônios em 24 horas. Então, você vai ter um passo a passo do que fazer e em 7 dias uma fase mais detox. Depois disso, nós vamos trabalhar uma alimentação mais desinflamatória, comendo o que você gosta, e nós vamos chegar à parte de trabalhar o seu mindset com jejum metabólico, reprogramar os seus genes, reprogramar o seu metabolismo em todo passo a passo. Além disso, nós vamos trabalhar idades emocionais e alimentares para saber se a sua mentalidade está tendo dificuldade, por que que você é compulsiva, por que você não consegue largar aqueles vícios, aqueles apegos emocionais, porque nós vamos trabalhar também a sua personalidade alimentar. Essa personalidade a gente vai saber se você gosta de resultados rápidos, se você é mais flexível, se você gosta de medidas diferentes, porque assim você não se sabota e não volta sempre para a estaca zero. Porque a gente vai conhecer você, o seu sistema familiar de crenças, nós vamos conhecer como o que faltou na sua infância, o que, que você traz de padrões, aonde que foi desenvolvido o lipedema, e com estratégias certas, nós vamos desinflamar dentro de 4 meses para trabalhar toda essa reorganização do seu metabolismo, trabalhar a desinflamação sistêmica e para que no final, o que nós vamos construir? Um estilo de vida saudável, porque não é sobre você simplesmente emagrecer ou aprender a lidar com o teu lipedema, já que você vai ter uma escola de um passo a passo do que você precisa suplementar, do que você precisa fazer em cada fase, do qual plano alimentar que nós vamos utilizar, como que você, se tiver aderência ou não, eu vou estar te acompanhando, mas sim no final para você se autoconhecer tanto, para você realmente ter um estilo de vida que você já vai ser PhD e já sabe sobre a sua rotina, o que mais se adequa e o que mais faz sentido para você. Assim como todas as minhas clientes aqui que tiveram esses resultados, não é só sobre esse emagrecimento que foi mais de 35 quilos, que tratou compulsão, mas ela descobriu uma verdadeira identidade, algo que ela fez as pazes com o corpo, algo que ela fez as pazes com o lipedema, e elas sabem agora o que faz bem e o que faz mal, e automaticamente agora faz sentido manter, porque já não é mais uma dor emocional, é um estilo de vida prazeroso, porque automaticamente nós vamos tirar essa desregulação hormonal, essa baixa da dopamina que você tem, que busca em prazeres imediatos, que acha que está na comida, e que nós vamos colocar para o processo, construindo e evoluindo isso. Isso tudo a gente vai trazer aonde? Aqui. Porque quando você tem dentro desse acesso da lipedema bloqueado, você tem um suporte de assessoria diretamente comigo, porque você vai ter ajuste diários, você vai receber áudios diários e nós vamos mapear os seus micros resultados. Esses micros resultados, o que, que vai acontecer? Nós vamos criar um processo check-in. Semanalmente, nós vamos fazer um processo evolutivo para saber como é que você tá. O processo, literalmente, ele não começa só daqui
para você chegar até aqui. Existem altos e baixos que automaticamente você vai ter uma nutricionista com você e você também vai ter uma terapeuta que vai te abraçar nos momentos certos. E esses altos e baixos, eu vou mapear junto com você para entender. Débora, ó, tive uma compulsão alimentar aqui. Vamos entender qual foi o gatilho, qual foi a emoção, qual foi a mentalidade, o que que aconteceu aqui. Vamos olhar para isso. Conforme a gente vai mapeando, deixando isso mais leve, e você vai olhando para a sua vida, vendo seus micros resultados, nós vamos construindo a sua personalidade, quem você é e o que você vai receber no final, que é a sua identidade, através dessa dor emocional que você veio trazer do lipedema, com as suas rotinas adequadas, com os suplementos certos, para aquilo que você precisa viver em liberdade, porque você é a sua última nutricionista, tá? É só a última nutricionista. Escreve o que eu tô falando. Então, não é só sobre mim, é sobre o propósito que eu carrego. Então, esse programa Lipedema Bloqueado é para mulheres que realmente querem uma libertação emocional, além dessa dor que carrega de não poder usar um shorts, de se prender emocionalmente a tudo, porque não é uma consulta, não é um curso gravado, não é uma dieta de gaveta. É realmente uma regulação de hormônios, uma mentalidade, um processo desinflamatório e exclusivo. E ele é personalizado e individualizado para cada cliente, porque existe uma metodologia, mas durante 4 meses nós vamos entender os seus genes, nós vamos fazer exames, criar o seu mapeamento genético para nós entregarmos esse método detalhado para você, tá? Então eu ofereço o quê? Orientações claras, suporte diário, liberdade alimentar, acompanhamento de progressões de resultados com método válido, comprovado, e você não vai perder mais teu tempo, a tua vida com frustrações de você ter vergonha do seu corpo, porque realmente isso acaba em todos os aspectos. O quanto você se esconde, o quanto você não declara que você quer um corpo estético atraente, que você realmente quer se sentir bem. E eu estou aqui nesse programa para te ajudar em 3 fases. Além disso, dentro desse programa, o que, que nós vamos regular? As tuas fases hormonais. Então, você 3 mulheres dentro de uma, você precisa entender em cada fase hormonal qual o treino que você tem que ter, qual o plano alimentar que você tem que ter, quais os comportamentos que mudam, quais são as necessidades, e automaticamente você vai fazer as pazes com o seu feminino, vai entender os seus aspectos no formato emocional. Não terá mais TPM, não terá mais compulsão e nem vontade de comer doce, porque vamos regular tudo isso nessa metodologia, esse passo a passo. E aí eu quero dizer para você o quanto é uma liberdade para você isso, o quanto tem preço você realmente não usar os shorts, tem preço você realmente viver um corpo desinflamado, lindo, se amar, gostar do que você vê, aceitar quem você é. Existe preço de verdade isso, porque eu lembro, né, quando eu descobri antes do lipedema, o quanto era frustrante o excesso de coisas que eu fazia, eu não via resultado. O quanto era frustrante me dedicar muito mais que as outras pessoas e viver escondendo as minhas pernas, viver me mutilando. Isso não fez mais sentido para mim. Eu me libertei disso e eu também quero te ajudar nesse processo. Então, dentro dessa condição especial, se você acessar isso comigo hoje, porque eu fui contratado por uma empresa para trabalhar algo dentro desse lipedema e essa mentoria ela vai para 8K. Nesse momento agora, você tem uma oportunidade para entrar comigo por apenas 4.900, que você pode fazer esse valor à vista ou 12 vezes de 506. É algo para um passo para a sua vida, para um investimento, para a gente trabalhar toda essa sua transformação. Então, se você quiser fazer parte, clica aqui agora, quero iniciar meu processo agora mesmo e vem fazer parte do meu time. Eu te espero para contar uma nova história e para ser meu novo case de resultado, para você também trazer a sua perna aqui comigo, o seu corpo slim, para você viver esses sinais e sintomas que é um corpo desinflamado, e eu tenho certeza que isso faz muito sentido para você, tá bom? Um beijo e eu te espero do outro lado.